Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra ainda antes de assentar. Uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus te confiou como verdade para esse ano de 2024. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: sustenta a tua fé. Meu Deus! Só isso que você vai dizer: sustenta a tua fé. Ah, Camila, mas a minha fé não é tão grande. Não importa, tudo que está para acontecer depende da fé que você aguenta sustentar agora, tá bom? Então quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao seu lado, mas diga daquele jeito. Sabe assim, quando você compra uma coisa que você pensa que não vai dar conta de pagar e tu tem que dobrar o plantão, mas tu paga? É tipo isso, o Senhor está dizendo, sustenta. Sabe quando a gente era criança que botava um pouquinho mais de comida no prato e percebia que não ia aguentar, mas tinha uma mãe, um pai um pouco mais rígido na área da educação, que não aceitava desperdício, principalmente se a família fosse mais pobre. E aí quando você dizia, não quero mais, aí a mãe dizia, engole. É mais ou menos nessa vertente. Você vai dizer, o sustenta dessa maneira. Como quem diz, você veio até aqui, não tem como voltar não. É daqui pra frente. Ah, mas eu acho que eu criei demais. Ah, eu acho que eu projetei. Ah, eu acho que eu fui um pouco mais além do que onde minhas pernas. Exatamente, porque não é sobre pernas, é sobre fé. Foi o próprio Deus que permitiu o cálculo e um pouco mais além. Aí na hora você pensa, ah, eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado e o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, agora sustenta. Sustenta. Então quando eu disser 3, você vai dizer a quem está do teu lado, sustenta a tua fé. É 1, preparar. É 2, para de dar sorrisinho que é para ele entender que é coisa séria. 2,5, você vai dizer, sustenta a tua fé. É 1, é 2, é 3, diga! Isso, diga glória a Deus. Senta dando aleluia. Aleluia. Vai sentando e vai glorificando. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vemos aqui 2 tamanhos de fé. 2 tamanhos de fé. No mesmo texto, no mesmo episódio. Por que não dizer na mesma passada, né? Numa caminhada, 2 episódios que mostram cada um com um tamanho de fé. Camila, fé tem tamanho? Tem. Fé tem tamanho. E como é que a gente sabe que fé tem tamanho? Por causa do resultado daquilo que ela provoca. João, quando tira um tempinho curto para poder falar sobre fé, é como se ele estivesse simulando um diálogo, onde na verdade não é um diálogo, é uma pergunta retórica que ele está fazendo, nos levando a uma reflexão. Como se alguém estivesse perguntando assim para ele, ao perguntar para a gente, mostra-me a tua fé. E aí ele responde dizendo assim, não, vou te mostrar as minhas obras. E aí vendo as minhas obras, você vai ver o tamanho da minha fé. Ou seja, fé, ela tem dimensões. E a comprovação disso está no resultado daquilo que ela é capaz de provocar de acordo com a sua dimensão. Por isso que de vez em quando algumas coisas Jesus fazia e ele dizia, seja conforme a sua fé. Ou seja, não é conforme eu pedi, não é conforme eu determinei, mas é conforme o plano que você estabeleceu, porque você creu, porque você projetou, porque você veio até aqui. E aí tem até um pouco a ver com aquilo que nós dissemos lá no início, sobre o homem fazer planos e o selo vir da parte de Deus. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele faz planos e ele consagra isso ao Senhor, para que o Senhor possa confirmar. Não é para o Senhor execrar, não é para o Senhor rasgar o papel, é para ele selar, confirmar, acrescentar nos planos que já foram feitos. Então nesse texto, nós temos basicamente 2 tipos de fé, 2 tamanhos de fé e 2 resultados diferentes. Aparentemente, a fé da mulher do fluxo de sangue é sem dúvida, incontestavelmente, uma das maiores fés apresentadas no Novo Testamento. Por quê? Porque ela inaugura um método novo, algo que ninguém ainda antes dela havia realizado. Havia um testemunho de Jesus. Qual era o testemunho? O que as pessoas ouviam falar sobre Jesus? Elas ouviam dizer que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então esse era o testemunho de Jesus. A fé vem pelo quê, gente? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então Jesus é o verbo vivo e a palavra que se dizia sobre ele, o testemunho que se dava dele e que edificava a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos jazia numa hemorragia terrível que trazia sua vida à decadência, não só financeira, mas social, emocional, enfim, uma série de coisas ruins que estão acontecendo ao longo dos anos através da vida, ou melhor, na vida daquela mulher, por causa da hemorragia que ela tinha. Essa mulher vai vir ouvindo falar de Jesus. Isso aqui é uma coisa tão simples, né? A gente sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, pela palavra de Deus. Então a gente sabe qual é o combustível da fé, palavra. Normalmente é a palavra. É a palavra que produz a fé que você precisa. Então quando você diz assim, eu não estou me sentindo com muita fé, na verdade o que está te faltando é palavra.
Você precisa se apropriar de palavras, verbalizar palavras. Existem coisas na nossa vida que jamais vão ser resolvidas com a nossa mão, jamais vão ser resolvidas com o nosso pé. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Ezequiel, capítulo de número 37. Quem está acompanhando, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor leva ele numa visão que retrata a condição de Israel naqueles dias. E o Senhor deixa ele no meio daquele vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam como? Sequíssimos. E dentro daquele retrato, o Senhor não diz para ele, arruma, mete a sua mão. Não, o Senhor pergunta para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o suficiente. Suficiente para quê? Para saber que tu fazes o que tu queres. Aí ele disse, então profetiza, filho do homem. E ao contrário do que a gente pensa quando lê rapidamente, Ezequiel não começou a profetizar não. Quando ele diz, então profetiza, filho do homem, ele ficou caladinho. Foi o Senhor que começou a falar para ele o que ele tinha que falar. Porque profeta de verdade não inventa nada, só repete o que já foi dito. E é isso que Ezequiel vai fazer. Ele fica caladinho esperando Deus dar a direção. Aí ele diz assim, filho do homem, profetiza assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí ele repetia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Tudo que Deus falava, Ezequiel repetia. Agora vem comigo só por um instante. Estamos falando sobre desenvolver fé pela palavra de Deus. O único método de produzir uma fé verdadeira, transformadora, poderosa e genuína. Agora, veja, se ele está num vale, não é num oásis, é num vale. Num vale, ou seja, escuro, porque o vale é profundo, né? Ele não está cercado de árvores. O texto diz que ele está cercado de ossos. Imagina, crânio para um lado, fêmur para o outro. É uma visão terrível. Se a gente for produzir ou imaginar o tipo de sentimento que aquela visão está provocando em Ezequiel, a única coisa que a gente vai poder visualizar é a sensação de medo. Eu não vejo aqui um ímpeto profético. Não, o cara foi pego a frio numa visão. Tanto é que o texto é claro, me pegou e me tomou. Ou seja, eu não fui porque quis. Quando eu vi, eu estava lá. O texto diz assim, ó, e me deixou lá. Daqui a pouco ele se viu, abre aspas, presencialmente sozinho. Porque primeiro ele vê uma mão que pega ele, mas depois a mão que pegou ele, leva ele e deixa ele lá, não está mais com ele lá. O que prova para nós uma outra coisa, e tem tudo a ver com fé desenvolvida pela palavra. A questão presencial não é o mais importante para desenvolver uma fé genuína. Pelo contrário, às vezes Deus demonstra uma aparente ausência física de mover para que a fé genuína possa aparecer. Como assim, Camila? Enquanto você vê mão de Deus te movendo, você não exercita a fé da mesma maneira. É quando o mover da mão de Deus se ausenta que você começa a ficar atento de verdade ao que ele está falando. Agora veja, o que levantou os ossos no meio do vale foi a mão de Deus? Não. Foi a capacidade que Ezequiel tinha de ouvir aquilo que Deus estava falando. Então, de vez em quando, pode te faltar a mão que move aonde você gostaria. Agora, nada disso impede a realização do milagre. Por quê? Porque não é sobre mão, não é sobre pernas, é sobre ouvir a voz que fala com você. É sobre a palavra. Completa aí para mim, por favor. É sobre a... Então ele não está vendo mais a mão que o tomou. Ele está cercado de um vale, num vale cheio de ossos, certamente sentindo a princípio um pouco de medo, mas o texto diz que ele segue repetindo aquilo que Deus está falando. Ele segue profetizando. O que ele está sentindo enquanto ele profetiza? Eu não consigo imaginar que ele esteja sentindo muita coisa além de medo, mas ele segue profetizando aquilo que Deus está falando. Eu imagino que tudo continua escuro como estava antes, mas ele continua profetizando. Não há nada que aqueça a alma dele naquele momento, mas ele continua profetizando. E nas primeiras palavras proféticas não há mover algum no vale. Ele está profetizando é no eco, está profetizando é na voz, está profetizando é na solidão mesmo. O texto diz que demora um pouquinho. Não é que o texto diz que demora, mas se você analisar, você vai ver que primeiro ele profetiza de 3 a 4 coisas, para só lá pela quinta, quando Deus diz assim para ele, ó, diga-lhe assim, filho do homem, porque parece que nada acontecia. Aí Deus vai dizer assim, diga-lhe assim, filho do homem, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E aí ele dizia, vento dos 4 cantos sopra sobre este vale. E enquanto ele repetia isso aí, o texto diz que começou a ouvir um barulho. Então veja como desenvolvimento de fé não tem associação alguma com sentimento, mas com a capacidade que você tem de reproduzir repetidamente uma palavra que você recebeu, mesmo quando aparentemente toda a realidade parece paralisada diante do que você está profetizando. É exatamente isso que está acontecendo no vale. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele segue profetizando. É assim que nós desenvolvemos a fé.
Você vê o marido ficando cada vez mais viciado. E quanto mais viciado ele fica, mais você repete: esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser obreiro, esse aí vai ser um homem de Deus. E você vai vendo por um tempo a paralisia, o contraste entre a realidade e a fala. Mas o que é fé? Fé não é a capacidade que eu tenho de sentir. Fé é a capacidade que eu tenho de profetizar o que eu sei, mesmo quando eu não estou sentindo nada. Se Ezequiel, imagino eu, fosse dar voz ao que ele sentia antes de haver um mover naquele vale, certamente ele daria voz ao seu medo. Nós somos muito rápidos em dar voz ao nosso medo, mas somos vagarosos em dar voz à nossa fé. Sentimos-nos constrangidos em falar do que ninguém acredita, em falar do que não combina com a realidade, em falar do que Deus falou sobre nós, em repetir o que Deus disse a nós. Ficamos com medo de sermos taxados de louco, ficamos com medo de parecer que aquilo que estamos falando não vai acontecer. Só que o compromisso daquilo que Deus entrega não é com quem recebe, é com Ele que promete. E aí a gente acaba não verbalizando aquilo que Deus falou. Mas Ezequiel verbaliza. Eu tenho para mim que quando ele viu cada osso se juntar ao seu osso, o medo que estava antes ficou até maior. Porque quando Deus começa a mover e você percebe aonde você está, às vezes quando o milagre começa, o medo aumenta. Só que o texto diz que ele continuava profetizando. Agora vamos supor que Deus tivesse feito isso de uma outra maneira. Só por um instante, acompanhe o raciocínio. Imagine que Deus tivesse pego o mapa do esqueleto humano e tivesse dado a Ezequiel. E tivesse dito assim: Ezequiel, é assim que se constrói, ó, o fêmur, a bacia da espinha, espinha nisso, crânio, coloca assim, desce dessa maneira. Se ele tivesse um mapa do esqueleto humano e com as mãos, sem precisar dizer nenhuma palavra, ele pudesse unir cada osso ao seu osso, ele também seria capaz de fazer essa obra. Mas ela não seria tão perfeita por dois motivos. Primeiro, ele jamais saberia se o osso do fêmur que ele está colando na bacia é o osso da mesma pessoa. Segunda coisa, imagine o tempo. Eu quero que você diga após mim, diga tempo. O tempo que levaria para ele fazer isso com as mãos. Mas às vezes nós queremos usar o tempo da revelação profética para fazer com as mãos o que não temos coragem de fazer com a voz, o que não temos coragem de fazer com a língua, o que não temos coragem de fazer com a boca. E gastamos anos da nossa vida fazendo com a mão, na força do braço, na força dos pés, na força do dinheiro, na força da influência, tornando físico aquilo que Deus deixou claro na visão. Qual é a clareza da visão? Deus não disse arruma com a mão, Deus disse: filho do homem, profetiza. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo: você está cansado porque está dando para a mão um trabalho que estava na tua língua. Você está cansada porque está dando aos pés um trabalho que estava na tua boca. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. Deus está dizendo: o lugar que eu te coloquei agora não se faz obra com a mão, é com a boca. Abre a tua boca e profetiza. Ezequiel profetizava, ele dava voz ao que Deus falava. Agora eu te pergunto, se é Deus que está falando, por que quando Deus fala a Ezequiel, o vale não se arruma? Mas Deus levanta Ezequiel. Deus levanta Ezequiel para que o que tem que acontecer seja feito por intermédio dele, mas passe por ele, por Ezequiel. Escute isso aqui. Deus está dizendo para alguém aqui: sou perfeitamente capaz de fazer absolutamente tudo, por mais contraditório, contra a sua realidade que pareça. Eu vou fazer o que eu falei. Agora, Senhor, se tu vais fazer, se tu és capaz, por que eu não estou vendo essa realidade da minha vida? Porque Deus está dizendo: não é porque eu vou fazer que significa que eu admita que vou fazer sem você. Você quer ver? Quando o Senhor determinou que iria ressuscitar Lázaro, depois que já estava morto há 4 dias, ele chamou os seus discípulos e disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos voltar lá. Aí disseram assim: Senhor, não volta lá não. A última vez que a gente saiu debaixo de pedrada, de paulada. Se a gente voltar agora lá, vão matar a gente. Se ele dorme, deixa que ele vai despertar. Os discípulos estão fugindo. Aí Jesus diz assim: Lázaro é nosso amigo. E aí ele fala abertamente: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Agora veja: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Vem comigo, olha a palavra dele: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então já está decidido que Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? E ele depende da ajuda de alguém para trazer Lázaro para a vida? Depende, gente, de absolutamente ninguém. Mas enquanto não convence os discípulos, não chega em Betânia. Aí depois chega em Betânia. Enquanto não convence Marta, que é a primeira pessoa que recebe ele, não ressuscita Lázaro. Aí depois de convencer Marta, ele diz: cadê Maria? Aí Marta chama Maria e ele convence Maria. As mesmas palavras que ele disse para Marta, ele também diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Terceira e última coisa, olha o que vai acontecer.
Se Jesus já sabia que ele estava morto, sabia que era 4 dias, e já estava decidido a ressuscitá-lo, Jesus também sabia onde ele estava sepultado, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi lá, disse para Marta e Maria: me leva, me mostra. Tem coisa na nossa vida que está como o vale de Ezequiel, seco. Tem coisa na nossa vida que está como a morte de Lázaro, sendo comido de bicho, em estado de putrefação. E você diz: cadê a promessa? E o Senhor está dizendo: me leva lá. E o que o Senhor falou, Deus também dizia o que Ezequiel tinha que dizer, mas os ossos não se moviam à medida que Deus falava, se moviam à medida que Ezequiel profetizava. Deus trouxe pessoas aqui numa direção muito clara, e Ele está dizendo: 2024 você arruma com a boca, ressuscita com a boca, você levanta com a boca, vai ensinar com a boca, vai acalentar com a boca, vai consolar com a boca, vai curar com a boca. A Bíblia diz que a língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, mas uma língua cheia do Espírito Santo é o avivamento que responde um clamor da igreja. Pegue na mão de alguém: eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Não segure de qualquer maneira não, faça ele entender, segure aí, que ele não chegou numa noite comum, numa noite de entretenimento gospel. Eu não sei se você é da casa ou se você é visitante, mas aperta a mão de alguém e diga assim: você sentou ao lado de um profeta. A minha boca vai te levantar hoje, a minha boca vai mexer com a tua estrutura hoje. O que Deus tem para fazer na sua vida virá através da capacidade que você tem de verbalizar o que já ouviu. Vou falar como Deus está mandando. Por que não verbalizas o que ouve?